Irmãos, mais uma vez o povo de Israel volta a fazer aquilo que era mal perante o Senhor. Talvez você diga assim, esse povo não aprende, esse povo não se corrige, esse povo não tem firmeza em Deus. Mas eu diria para você que em pleno século XXI, parece que não é muito diferente com o povo do Senhor em nossos dias. Nós conhecemos a sua palavra, nós temos o seu Espírito Santo em nós, mas ainda assim parece que o povo titubeia. O povo pode não adorar a deuses como Israel fazia, deuses construídos de ferro, enfim, de pedra, de cerâmica, mas o povo ainda hoje tem os seus ídolos, os seus deuses, as suas paixões escondidas no coração, que por vezes rivalizam com o próprio Deus. E então, nós não podemos ser demasiadamente críticos em relação a Israel, achando que nós também não incorremos nos mesmos erros. Talvez os nossos sejam mais sutis e mais escondidos, talvez. E os erros de Israel sejam mais declarados, mais perceptíveis, mais vivos, mais percebidos por todos. Mas, de qualquer maneira, todos nós agimos de uma maneira muito parecida, de uma forma muito parecida. Obviamente, o povo de Israel rompia completamente com Deus e preferia seguir aquelas divindades que eram divindades da fertilidade, que faziam chover, que faziam, entre aspas, ter uma boa colheita. Eram divindades que ofereciam uma solução imediata para os problemas do povo. E era assim que a coisa acontecia, né? Então, eram como se fosse hoje as divindades da prosperidade, aqueles que prometem bênçãos com muita facilidade. E o povo se enveredava por esse caminho. Mas na hora do aperto, na hora dos maiores problemas, o povo sabia que somente o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel, poderia libertá-los, livrá-los e atendê-los. E aí o texto nos diz que eles se enveredaram por esses deuses, foram atrás desses deuses, começaram a adorar. A influência dos povos que viviam no entorno era muito grande sobre o povo de Israel. E aí, quando chega no versículo 6, na parte final, o texto é claro, é explícito. Deixaram o Senhor e não o serviram. Romperam com o Senhor, não o serviam mais. Assim agiu o povo de Israel. Talvez você pense agora, pastor, como é que pode? Pessoas que eu conheci, que já foram crentes, foram batizadas, algumas até cantaram louvores, outras até pregaram na igreja e abandonaram completamente o caminho do Senhor, abandonaram completamente o Deus verdadeiro. Algumas estão até em outras religiões, outros até perderam a fé. Meu Deus, que coisa estranha! Mas, infelizmente, irmãos, eu tenho que dizer a você que essas coisas têm sim acontecido. Lamentavelmente, tem pessoas que abandonam o caminho do Senhor. E o texto nos fala no versículo de número 7, da seguinte forma: acendeu-se a ira do Senhor contra Israel. Ou seja, nós costumamos olhar para Deus apenas como um Deus bondoso, um Deus de amor. Mas a Bíblia mostra para nós que o nosso Deus também se ira. Obviamente, a ira do nosso Deus não é a ira de um homem, não é a ira de uma pessoa que, completamente desatinada, na hora de sua ira, é capaz de fazer uma grande maldade, só porque está irada. Não, não é esse tipo de ira. A Bíblia usa esse termo aqui para poder se fazer comunicar melhor. É o que nós chamamos de uma antropopatia. O que é isso, pastor? Nunca ouvi falar nessa palavra. Antropopatia é um sentimento, é atribuir à divindade um sentimento humano. A ira é um sentimento humano. Então, para se fazer comunicar, nós falamos que Deus sentiu ira, Deus ficou irado, não é? Mas não é a mesma ira que o homem tem, aquela coisa descontrolada. Deus ficou profundamente irado diante de tantas coisas que ele realizou na história de Israel e ainda assim
Israel mais uma vez se volta para os falsos deuses. Imagina você, em plenos dias do século XXI, pessoas também tomam a mesma iniciativa, depois de terem gozado de tantas bênçãos, desfrutado dos favores de Deus, abandonam o Senhor como se nunca tivessem conhecido a Ele. Uma coisa impressionante, mas que infelizmente acontece. E aí o texto diz assim para nós: acendeu-se a ira do Senhor contra Israel, contra o seu próprio povo, o povo que ele amava. Porque Deus requer exclusividade de nós. Não dá para nós servirmos a Deus e servirmos a outros credos, a outras religiões, a crendices do nosso tempo. Deus requer de nós exclusividade. E nós, como filhos de Deus, nós precisamos falar isso para as pessoas. Nós somos crentes, nós respeitamos todas as religiões, mas nós não podemos flertar com outros cultos, com outros credos. Nós somos do Senhor Jesus Cristo, o Deus Criador dos céus e da terra, e não podemos agir de forma diferente jamais. O nosso Deus é exclusividade. E aí, quando a gente olha para o texto vai nos dizer assim: e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon. O texto, com muita clareza, nos mostra que é o próprio Deus quem agiu assim, de uma maneira coercitiva. Deus sempre levantava uma outra nação, mais pecadora, pior do que a nação de Israel, para servir como um instrumento seu, para que seu povo se arrependesse, para que seu povo acordasse e pudesse voltar aos bons caminhos de Deus. E aí o texto diz assim: os quais, nesse mesmo ano, vexaram e oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos, oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Ou seja, uma opressão, mais uma vez, longa, 18 anos de opressão, e o povo de Israel se viu profundamente angustiado, oprimido, entristecido, diante de tudo que estava acontecendo, do que estava ocorrendo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Balaíns. Ou seja, o povo reconhece que estava fazendo algo profundamente errado, equivocado. O povo se voltou para outras divindades, para aquelas divindades que eu falei no início. E aí o texto diz assim: porém o Senhor disse aos filhos de Israel: quando os egípcios, os amorreus, e os filhos de Amon, e os filisteus, e os sidônios, e os amalequitas, e os maonitas vos oprimiam, e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos? Deus perguntando. Contudo, vós me deixastes a mim, e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Deus está dizendo: olha, estou irado, não vou mais livrar vocês, não. Não vou. Mas a misericórdia do Senhor, ela não tem fim. Deus é extremamente bondoso e misericordioso. E diz o texto: ide e clamai aos deuses que escolhestes. Eles vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas não é assim que acontece ainda hoje, irmãos? Na hora do aperto, a gente se volta para Deus e pede a Ele socorro. Na hora do problema financeiro, na hora da crise familiar, na hora da angústia do coração, da depressão, nós buscamos a Deus, pedimos a Ele na hora do aperto. Mas nos momentos que a gente acha que está tudo bem, a gente nem cogita em Deus. A gente quer curtir a nossa vida, viver a nossa existência do nosso jeito, da nossa maneira de ser. Mas o texto nos fala, com muita clareza, que era muito comum em Israel esse procedimento. Na hora do aperto, buscar ao Senhor.
mas que eles buscassem agora, então, aqueles deuses, para ver se eles iriam funcionar. Versículo 15, mas os filhos de Israel disseram ao Senhor, temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos ainda esta vez, te rogamos. O povo sabia que a misericórdia de Deus é muito grande, que é uma misericórdia sem fim. E eu diria para você nesta hora que esse é o tempo em que a gente ouve a voz de Deus para a gente se arrepender dos nossos maus caminhos. É a hora em que a gente ouve a palavra de Deus que a gente tem que se acertar, buscar fazer a sua vontade, viver de acordo com a sua palavra, encontrar prazer na sua lei, na adoração do seu santo nome. É isso que nós precisamos fazer. Não podemos flertar jamais com outras divindades, não podemos ceder 1 centímetro sequer, porque as consequências, elas vêm. Não se trata de sermos fanáticos, mas nós precisamos viver aquilo que a palavra de Deus nos diz com muita clareza para o nosso próprio bem. E o texto prossegue e nos diz assim, e tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. O povo caiu em si e começou a tomar atitudes, ter praticidade nos seus atos e se voltou para o Deus Criador dos céus e da terra, para o Deus de Israel, é o que a palavra nos diz. Então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. O Senhor Deus contemplou as atitudes de Israel e verificou o que eles estavam passando, o sofrimento deles. E Deus se condoeu do sofrimento, da dor, do problema que Israel vivia. E essa mensagem, por um certo lado, num certo sentido, ela é profundamente alvissareira para nós, né? Sabemos que temos um Deus, todos nós temos um Deus, que é um Deus que ele se condói de nós, ele se compadece de nós, ele, mesmo quando nós erramos e falhamos e pedimos perdão, nos corrigimos, nos arrependemos, o nosso Deus de novo nos coloca de pé. Ele vem ao nosso encontro, ele nos reabilita, ele entende a nossa própria natureza, a nossa pecaminosidade. E como é bom saber que podemos contar com um Deus assim, tão maravilhoso, tão amoroso como o nosso Deus o é. E aí o texto diz, versículo 17. Tendo sido convocados, os filhos de Amon acamparam-se em Gileade, mas os filhos de Israel se congregaram e se acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros, quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ou seja, o povo de Israel precisava de um líder, de um libertador, de um homem que fosse o general, aquele que fosse no campo de batalha e guiando os demais da nação. O povo de Israel precisava disso. Precisava de um libertador militar, de alguém que fosse guerreiro, de alguém que fosse corajoso. Eles tinham um exército, mas eles não tinham, na verdade, alguém que estivesse à frente na liderança. Como nós precisamos de líderes. E como nós precisamos de bons líderes. Não líderes perfeitos, irmãos, porque não existem líderes perfeitos. Todos os líderes são falhos. Todos os líderes têm suas deficiências. Mas nós precisamos de pessoas que, embora com as suas debilidades e problemas e fragilidades, mas que sejam pessoas levantadas por Deus para uma função e para uma missão. E quem seria esse que Deus levantaria num momento tão emblemático da história do povo do Senhor, do povo de Israel? E a palavra prossegue a nos dizer, olha só no finalzinho do versículo, diz assim, será esse o cabeça de todos os moradores de Gileade. Será esse o cabeça de todos os moradores de Gileade. Eles precisavam de um líder. Eles precisavam de alguém que fosse à frente, que pudesse estar
levando e conduzindo a nação, também o exército dessa nação, ao campo de batalha. Então, esse é o capítulo de número 10, que nos traz o cenário do que estava ocorrendo, dos problemas vividos por eles, também nos dá uma ideia das questões que nós enfrentamos em pleno século XXI também, porque essa mensagem não está aqui à toa. Algumas questões vividas por Israel são semelhantes a algumas questões que nós vivemos em pleno século XXI, onde à nossa volta há um contingente enorme de cultos, de divindades, de deuses, e todos eles reivindicando a nossa atenção e a nossa adoração. E aí, meus irmãos, quando chega no capítulo de número 11, nós vamos encontrar um dos personagens mais difíceis de serem abordados da Bíblia Sagrada. Tomara a Deus que hoje nós tenhamos bastante gente aqui na semana que vem também, né? Porque é um texto extremamente difícil de ser analisado, é muito complexo, os estudiosos divergem, são opiniões completamente diferentes a respeito desse personagem chamado Jefté. E o texto fala assim: Jefté livra os israelitas. Jefté livra os israelitas é o subtítulo que a Sociedade Bíblica do Brasil colocou aqui na minha Bíblia. E aí o texto disse: era então Jefté, o gileadita, homem valente. Deus vai apresentar para nós um personagem agora em sua palavra, e a primeira característica que nós vemos a respeito dele é uma característica muito considerável, muito importante nesse momento de Israel. O povo precisava de alguém que fosse, na verdade, um homem valente, um homem de coragem, um homem capaz de guerrear, de lutar, de conduzir o exército ao campo de batalha. Era disso que Israel precisava. E a primeira coisa que o texto nos fala é que esse homem tinha uma qualidade, que aqui é uma qualidade. Esse homem é um homem valente, é um homem preparado, é um homem que tem coragem. Mas o texto diz mais, diz que ele era gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Então, algo negativo. Se hoje seria algo negativo, imagine naqueles dias. Era algo realmente muito complicado para o próprio Jefté. Ele era filho de uma prostituta. Filho de uma relação de seu pai com uma mulher fora do casamento. E aí o texto prossegue nos dizendo: Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Algumas coisas importantes sobre esse verso de número 2 aqui, esse verso 2, e entrando já no verso de número 3. A primeira coisa que eu diria é o seguinte: o pai o teve como uma prostituta, mas o pai o reconheceu. Primeiro ponto, um ponto até positivo. Mas o texto nos fala que também a mulher de Gileade, seu pai, deu também à luz a outros filhos, a filhos. E aí o texto nos fala assim, olha: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Os próprios irmãos o expulsaram, não o queriam ali, não o aceitaram. Então veja só o que aconteceu com esse homem chamado Jefté. Parece que ele, na verdade, tinha que construir uma autoestima, uma força, uma coragem, uma valentia, porque a sua realidade não era uma realidade favorável. Filho de uma prostituta, e não era considerado, não era amado pelos seus irmãos. Então, olha a situação desse homem. E o texto nos diz ainda algo muito interessante aqui. Versículo 3. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi.
Ele foi obrigado a se evadir, a sair de casa, e ele foi para uma região muito distante. Ele foi para Tobi. Veja comigo no versículo de número 3. E lá, meus irmãos, ele se juntou não às pessoas da sociedade, não aos melhores homens, não, nada disso. O texto nos fala que ele se juntou a homens levianos. O que a Bíblia quer dizer com isso? Que ele se juntou com homens desocupados, com pessoas que não eram muito legais, pessoas que talvez eu, como pai, não teria o menor prazer nem alegria que meus filhos estivessem juntos a esses homens. Então, homens levianos, homens desocupados, homens à margem da sociedade, o que havia de pior. E aí o texto diz que ele se juntou com esses homens. E aí o texto prossegue nos dizendo: e homens levianos se ajuntaram com ele, e com eles saíam. Olha que coisa, a influência talvez não muito boa, né, que Jefté teve aqui. E aí o versículo número 4 nos diz: passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi. E está acontecendo aqui, quando surgiu a batalha, quando surgiu o momento da guerra, o que ocorreu? A própria liderança da cidade, as pessoas de Gileade foram até Jefté, buscar Jefté. Olha que coisa interessante. Percorreram uma distância tão grande para buscar um líder, porque precisavam de um líder nesse momento difícil da história de Israel. Versículo 6, e disseram a Jefté: vem e ser nosso chefe para que combatamos contra os filhos de Amon. E aí eles fazem uma proposta muito clara. Eles chamam Jefté para que Jefté fosse, de fato, aquele que iria combater, está à frente do exército de Israel contra Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura, não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora quando estáis em aperto? Ou seja, Jefté, antes de aceitar qualquer coisa, ele faz questão de relembrar algo que havia marcado a sua história, marcado a sua vida. Ele havia sido expulso e agora eles vêm buscá-lo. Que história é essa? O que está acontecendo aqui? Como é assim? Vocês me mandam embora, me expulsam, eu passo por aquilo que passei e agora vocês vêm me buscar porque estão num aperto, estão numa situação adversa. Mas, não raras vezes, é isso que acontece, né? A gente, por vezes, pode desprezar uma pessoa, pode desprezar um amigo, uma amiga, pode desprezar um irmão, uma irmã, mas nos momentos mais difíceis, nós, por vezes, temos que nos quedar, temos que nos humilhar, e eu encontro dessa pessoa porque ela é importante para nós. E no caso aqui, era importante para eles, era importante para a nação. Isso é uma grande lição para nós. Nós precisamos, dentro do possível, ter amizade, ter um bom relacionamento, sermos misericordiosos com todas as pessoas. A gente não sabe o que nos aguarda, a gente não sabe o que nos espera no amanhã, no dia que ainda está por vir. E aí o texto diz: responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo, tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon e ser nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Eles estão dizendo: venha e seja o nosso general, seja o nosso líder militar. Nós queremos você para essa função. Versículo seguinte diz: então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? O que ele está dizendo aqui, meus irmãos? Ele está perguntando se ele, por acaso, lograr êxito, se ele sair vencedor na batalha,
eles colocariam a ele mesmo, Jefté, como líder, não somente militar, mas também como juiz, como aquele que governaria o povo do Senhor? Essa é a pergunta dele. Ele não está pensando apenas na batalha, mas ele está perguntando: eu vou continuar sendo líder de vocês, também na esfera civil? Irmãos, esse ponto aqui é muito importante, você não tem noção ainda da importância disso quando chegarmos lá na frente, que talvez nem dê tempo hoje, mas nós chegaremos lá na frente, e isso aqui tem muita importância. Por quê? Esse pequeno trecho mostra para nós que Jefté não era um homem abrupto, não era um homem inconsequente. Jefté não era um homem alheio à reflexão. Jefté não era uma pessoa que tomava atitudes abruptas, mas ele era uma pessoa articulada, que pensava, que refletia, e ele está fazendo uma série de ponderações de um homem equilibrado, apesar de tudo que ele passou, que ele vivenciou. Então, primeiramente ele lembra: olha, vocês me expulsaram, me colocaram para fora, daí eu tive que fugir, tive que sair daí e ir para Tobi. E agora ele fala: olha, eu não quero ser apenas o libertador de vocês. Eu quero continuar depois como cabeça. E o que é mais lindo aqui é que ele tributa a Deus a possível vitória que chegaria. No versículo de número 9, ele fala: e o Senhor nos dera a mim, ou seja, se o Senhor me der a vitória, nos der a vitória, ou seja, para ele a vitória não seria propriamente dele, por ser valente, por ser guerreiro, por ser capacitado, por ser treinado, por ser adestrado. Para Jefté, se ele lograsse êxito, se ele fosse o vencedor na batalha, na verdade essa batalha teria um vencedor muito maior do que ele. Seria o próprio Senhor, não seria ele. E ele tinha uma fé, uma convicção que a soberania de Deus seria tão grande que ele sairia vencedor, não pelos seus predicados, mas pela vontade soberana de Deus. Meus irmãos, quantas vezes não acontece conosco da mesma forma, né? A gente se coloca em alguma empreitada, em algum concurso público ou numa concorrência, a gente se coloca numa situação ou outra em que nós somos, às vezes, até desacreditados. Ninguém olha para nós acreditando que nós sejamos vencedores ou capazes, mas Deus movimenta as coisas de forma tão especial e maravilhosa que nós logramos êxito, que nós conquistamos a vitória. E isso é uma prova incontestável da soberania de Deus, da ação de Deus, providente, para nos abençoar, cuidando de cada um de nós. Isso é especial. Talvez você esteja lembrando agora, nesse momento, de algum tempo na sua vida, de alguma circunstância na qual você viveu a mesma realidade. Você achou que talvez não fosse muito fácil para você, mas Deus te abençoou e Deus te trouxe a vitória. Esse homem era um líder improvável, filho de uma prostituta, alguém rejeitado pelos irmãos, mas foi justamente ele quem Deus escolheu para, nesse período, trazer libertação ao povo de Israel. Que coisa linda, meus irmãos. Isso aponta para a realidade bíblica de que Deus não escolhe as pessoas capacitadas, mas Ele capacita as pessoas às quais Ele mesmo escolhe. E isso é maravilhoso. Nenhum de nós, por nós mesmos, somos assim tão capazes, tão habilitados, mas é o próprio Deus quem nos dá a destreza, a capacitação, que vence conosco as maiores batalhas e as maiores pelejas. Versículo de número 10 diz assim: responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Ou seja, o povo concorda, o povo aceita a proposta de Jefté. E no versículo 11 nós lemos: então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça e chefe sobre si, e Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa.
Enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? Respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: é porque, subindo Israel do Egito, me tomou a terra desde Arnon até ao Jaboque, e ainda até o Jordão. Restitui-me agora pacificamente. Ou seja, ele tenta, Jefté, antes da batalha, ele tenta pela via da negociação, da diplomacia, resolver o problema de maneira articulada, de maneira a conversar, a dialogar. É esse homem que, por vezes, é muito mal compreendido pelos teólogos, pelos estudiosos da Bíblia Sagrada. Mas esse texto é mais uma parte desse capítulo 11 que nos mostra como ele era alguém habilidoso, com a capacidade de conciliação, tentando resolver o problema antes de chegar à guerra que seria inevitável. Essas qualidades mostram que Jefté foi um líder que foi talhado por Deus. Um líder talhado por Deus, preparado por Deus para a batalha e para conduzir o povo do Senhor. Lembre-se que ele está entre aqueles que estão na galeria da fé lá de Hebreus. E aí o texto prossegue nos dizendo assim: respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: é porque, subindo Israel do Egito, lhe tomou a terra desde Arnon até o Jaboque, e ainda até o Jordão. Restitui-me agora pacificamente. Ou seja, eles propõem que Israel resolva o problema entregando a terra, e pacificamente. Porém, Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: assim diz Jefté, Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque, subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até ao Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. A mesma coisa mandou Israel pedir ao rei dos Moabitas, o qual também não lhe quis atender. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas e chegou ao oriente da terra destes. E se acampou além do Arnon. Por isso, não entrou no território dos Moabitas, porque Arnon é o limite deles. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhe: deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Porém, Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e pelejou contra Israel. O Senhor Deus de Israel entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel e que os feriu. E Israel desapossou os amorreus das terras que habitavam. Tomou posse de todo o território dos amorreus, desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim, o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus ante o seu povo de Israel. E pretendes tu ser dono desta terra? O que ele está dizendo aqui, meus irmãos? Ele está dizendo que foi o próprio Deus quem desapossou eles de lá e deu à nação de Israel. E mais do que isso, um outro ponto importantíssimo para que nós compreendamos quem foi Jefté. Ele relembra um trecho enorme da história de Israel. Ele, de maneira resumida, ele vai relatando todo o episódio com muita habilidade, com muita clareza. E isso prova que esse homem, ele era conhecedor dos feitos de Israel, da história do seu povo e da ação do seu próprio Deus nos momentos mais importantes da história de Israel. Então veja que este homem não era
alguém completamente alheio às verdades de Deus, ao conhecimento da história do seu povo e do Deus de Israel. E aí o texto prossegue nos dizendo, veja comigo, versículo 25. És tu melhor do que o filho de Zippor, de Balaque, rei dos Moabitas? Porventura, contendeu este em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longe do Arnon, porque vós, amonitas, não as recuperaste durante esse tempo? É mais uma pergunta que ele faz. Ele está construindo todo um pensamento, uma reflexão, no afã de demovê-los da guerra, da luta. E com isso ele argumenta episódios da história do próprio povo do Senhor. E aí o texto prossegue. Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti, porém tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefité lhe enviara. Bom, então o que a gente tem a dizer aqui é o seguinte. Em primeiro lugar, o que ocorre é que, na verdade, ele tenta de todas as formas evitar a guerra. Ele tenta de forma pacífica resolver o problema. Mas nós vimos aqui no versículo de número 27 e versículo número 28 que não houve solução pela via do diálogo. Então é o que o texto nos mostra, o texto nos aponta aqui. E agora, quando nós chegarmos no versículo de número 29, versículo número 29, que eu vou deixar para a semana que vem,